Olá, boa tarde, salve Maria, como que estão vocês? Tudo bem? Tudo certo? Como é que está essa preparação? Como é que está essa ansiedade aí para o dia da consagração? Tudo certo? Então, meu nome é Edson, né? Sou esposo da Joana, né? Somos casados há 20 anos, nós completamos esse ano, né? Tenho 2 filhos, a Aline com 14 e o Adrian com 8 anos. Sou aqui da comunidade São José da Paróquia São Francisco de Jaraguá do Sul, né? E mais uma vez fui convidado, tive a honra de ser convidado para estar fazendo uma reflexão nesses dias tão importantes para vocês que estão na preparação para a consagração a Nossa Senhora, né? Confesso que fico muito feliz por mais pessoas se juntarem a esse exército de Maria, né? A esse exército tão belo, tão maravilhoso que é ser escravo de Maria, né? Servir a ela da melhor forma possível, né? Então, eu me consagrei em 2020, logo depois da pandemia, ali eu me consagrei, senti um desejo muito forte, um convite mesmo de Nossa Senhora, após um retiro que eu fiz, né, um retiro de casais, nós sentimos uma necessidade de iniciarmos aí a rezar o terço mais frequentemente em casa, e logo depois eu senti esse chamado, né, através também de uma pessoa pela internet, né, mas uma pessoa aqui perto, uma cidade próxima, e fez um convite para nós, e aí eu e minha esposa também fizemos, eu primeiro, e depois ela também fez a consagração a Nossa Senhora. Confesso para vocês que tem sido uma jornada incrível, uma jornada de crescimento espiritual, uma jornada de conhecimento muito grande, né? Nossa Senhora nos leva em caminhos que a gente nem imagina que nós poderíamos ir, né? Um exemplo está aí, a Thiago e a Ana, que estavam aqui conosco e de repente estão aí do outro lado, né? Estão lá em São Paulo, aí em São Paulo com vocês, ou onde, depende de onde vocês estão, mas estão lá em São Paulo. Então, Maria nos leva onde ela precisa de nós, né? Basta deixar ser conduzidos por ela, né? Então, mais uma vez, fico muito alegre, muito feliz mesmo que vocês estejam firmes nesse propósito, né? Nesta caminhada, né? Confesso para vocês que no começo é um pouco mais difícil, principalmente nessa preparação. Eu acredito que vocês estejam vivendo alguns percalços no caminho, algumas pedras, né? Nos meses, nos dias de preparação, realmente as coisas parece que fogem do nosso controle, porque nós sabemos, assim como existe o mal, o bem, existe o mal, né? E o inimigo não quer que nós sejamos todos de Maria. Vocês já devem ter aprendido sobre isso. Então, nessa caminhada é bem possível que alguns podem desistir, mas eu digo para vocês, não desistam. Acontece de algumas pessoas não aguentarem, né, não suportarem, mas não desistam. A vitória depois ela é muito mais satisfatória, né? Então, vamos começar então essa meditação. Eu sempre gosto de ter uma intimidade muito grande com o meu anjo da guarda, então eu vou pedir que ele interceda por mim, que possa estar conversando com vocês de forma que toque o que mais vocês precisarem, né? Toque aonde mais vocês precisarem sobre esse tema que eu irei falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Espírito Santo esteja comigo, esteja com vocês, para que possam ouvir tudo aquilo que for dito e acolher tudo aquilo que for necessário em vossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema que me foi proposto para conversar com vocês nessa preparação, dessa vez desse ano, né, é sobre o sexto mandamento, né? O sexto mandamento é um mandamento muito importante, muito especial e muito esquecido, né? Ou pelo menos algumas pessoas acreditam que ele não tem muita importância, né? Então, o sexto mandamento nos diz o seguinte: não cometerás adultério, né? Esse é o mandamento que mais tem que nos chamar a atenção por causa de todas as virtudes
que que nos permeia através dele, né? Então, o texto do Evangelho que nos traz o catecismo é o seguinte, né? Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5, 27 e 28. Então, aqui Jesus vem nos falar um pouco do Velho Testamento, né? Porque era a lei que existia antes de Jesus chegar, antes de Jesus vir trazer o anúncio do reino de Deus, né? Não cometerás adultério. Isso era a lei. Não cometerás adultérios. E também existia um ponto nessa lei que permitiria carta de divórcio e coisa e tal, né? Enfim, várias leis que vêm em cima disso aí. Mas aqui ele está dizendo assim que se eu simplesmente olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, eu já cometo adultério. Aí vem a pergunta, tá, mas se eu olhar sem o desejo de possuí-la, é muito difícil, uma linha muito tênua em cima disso tudo, porque pode acontecer de eu olhar, tudo bem, olhei, passou o olho e tal, mas às vezes, como nós temos o pecado da concupiscência, que é a tendência de ir para o mal, né, do pecado original que nós herdamos isso, pode nos levar a pecar de outras formas. Então, eu diria assim, nem olha, depende do olhar, já é pecaminoso, né? O olhar já até a própria palavra já nos diz, né, que se os nossos olhos estiverem em trevas, né, quão espessas são essas trevas, né? Então nós precisamos ter luz nos nossos olhos para que possa adentrar no nosso coração, na nossa mente, somente luz e não trevas, né? Então, este sexto mandamento, ele vem nos dizer e falar muito, muito, muito forte sobre a castidade, né? A castidade. Porque o adultério, ele é uma grave ofensa a Deus por meio da castidade, né? Então, Deus nos fez homem e mulher. E diz a passagem, né, na Bíblia que Deus, o homem deixará sua casa e se unirá à sua esposa, né? Simplesmente assim. Então, a virtude da castidade, ela é vivida também dentro do matrimônio, mas aqui nessa passagem bíblica nós podemos ver que não existe meio termo, né? Não existe meio termo. Ele diz, o homem deixará a sua casa e se unirá à sua esposa, e os dois formarão uma só carne. Ponto, né? Então aqui nós estamos falando do matrimônio. Então meio termo não existe. Aqui nós podemos já eliminar isso, né? Porém, nós temos mais alguns embasamentos no próprio catecismo que vai nos dizer assim, ó: a virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. É o próprio ser da pessoa que se entrega, que se doa para o outro, né? Que se entrega por inteiro para o outro, né? A virtude da castidade é comandada pela virtude cardial da temperança. Olha só que importante. Se nós vivemos a castidade, nós estamos tendo a virtude da temperança, né? Que tem em vista fazer depender da razão e paixões e os apetites da sensibilidade humana, né? Então, olha só. O domínio de si mesmo é um trabalho a longo prazo. É muito difícil a gente se dominar. É muito difícil a gente se controlar. Mas é muito importante isso. É muito importante a gente se controlar. Você não olhar para o lado, não olhar para ninguém, não cobiçar, né? Você ter esse autodomínio, esse autocontrole é muito difícil. É um longo prazo. Você tem que ir se exercitando. Não é do dia para a noite. Vai se exercitando, cai, volta, peca, de novo confessa, e assim vai se exercitando. Até um ponto que você domina esse ponto, né?
esse ponto de castidade. É importante salientar também que quem não pratica a castidade antes do matrimônio vai ter uma grande tendência de sofrer muito com isso depois do matrimônio, porque é um ponto onde o inimigo achou uma brecha para entrar. Eu sempre digo para os jovens que eles não sabem o valor da castidade. A castidade na juventude é como se fosse uma proteção divina, da graça de Deus sobre aquele jovem. É intocável, o jovem é intocável quando é casto. Ele fica naquela redoma de graça de Deus, protegido por ele. O problema é que nós, com a nossa liberdade que Deus nos dá, né, essa liberdade de escolha, nós escolhemos às vezes tropeçar nesse caminho. Em troca de quê? Perda da graça, né? Nós perdemos a graça. E aí nós somos comandados pelos prazeres. E aí nós vamos ter grandes problemas para frente, né? A castidade é uma virtude moral. É também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. O Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo àquele que foi regenerado pela água do batismo. Então, desde o nosso batismo, nós já somos chamados à castidade. Nós somos chamados a viver esse grande dom da castidade que nos é pedido também, né? O que mais nós podemos dizer sobre isso? Existem 3 formas, então, né, de castidade, né? A primeira, dos esposos, a segunda, da viuvez, e a terceira, da virgindade, né? Então, são essas 3 formas que nós temos de castidade. Dos esposos, é muito importante também ser vivida, né, com responsabilidade e também vivida em união os dois, né? É importante ter um tempo, é importante viver esse tempo de castidade para oração, para alguma outra forma, né? Mas se proporem a isso, né? Porque ela é um autodomínio de si, né? Da viuvez também, né? Porque chega um momento da vida que nós temos a nossa a vida a dois, a vida de familiar, a vida de casal, com um intuito de união entre os dois e também de procriação. Então, se chega a um ponto que nós somos viúvos e tudo mais, por que eu não posso usar isso ao meu favor? Usar e utilizar essa virtude da castidade também. E nem fala, então, não se fala tanto, né? Tanto importante que é na juventude, antes do matrimônio, né? Antes do matrimônio, então, a palavra que nos é falado muito, e poucas pessoas gostam dessa palavra, mas é fornicação, né? Estamos vivendo fora do matrimônio é fornicação, né? É pecado mortal, né? Enquanto ninguém sabe, beleza, né? Agora, por exemplo, alguém te falou, pronto, agora você sabe que isso é pecado, agora vá, se confesse e vida que segue na linha aonde a igreja te chama para seguir também, né? O importante também é dizer o seguinte, ó, o catecismo nos traz, ó, a luxúria é um desejo desordenado e um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e união. Então aqui nós podemos entender masturbação, né? Que é uma busca egoísta de prazer, né? Então, mesmo dentro do matrimônio, isso é pecado, porque é uma busca desordenada de prazer por si próprio, mesmo, né? A pornografia, né? Pornografia, o catecismo fala dessas coisas também. Pornografia é um pecado também, porque ele busca um prazer egoísta, um prazer meu, somente meu, né? Entramos na prostituição, né? Prostituição é você se entregar sem nenhuma responsabilidade, ou você até vender-se, né, por pouca coisa, né? Entregar tudo aquilo que é mais precioso para ti, né? Nem entrando muito a fundo, mas a questão da homossexualidade também, né? Os homossexuais, eles são chamados a viver a castidade, né? Porque a igreja entende que tem realmente pessoas que têm uma certa atração por pessoas do mesmo sexo, mas eles não podem deixar-se ser consumido por essa atração, tem que ter um autodomínio.
Então, eles são chamados a viver a castidade também, né? São esses pontos também. O Catecismo nos diz, nos 2.363, ó, pela união dos esposos, realiza-se um duplo fim do matrimônio: o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Esses dois significados, valores do casamento, não podem ser separados, sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Aquilo que eu já comentei com vocês, né? Então a finalidade do matrimônio é essa: o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Fora disso, né? Então tudo o resto, vocês podem englobar tudo que vocês imaginam fora dessa união, fora desses objetivos, né? É desregrado, né? Por exemplo, vamos falar em pílula anticoncepcional, métodos que não deixam a vida, contrários à vida, preservativos e tudo mais, né? Então tudo isso é contrário à vida. Então, claro que merece um estudo mais a fundo, um entendimento muito maior do que isso que eu comento aqui, mas tudo isso aí vai contra esses dois valores do matrimônio, né? Vai contra. Então, precisa ser observado, tá? Então, quando nós falamos não cometerás adultério, nós falamos bastante sobre a parte de castidade, né? Esse mandamento, então, ele adentra muito nas ofensas ao matrimônio, né? Então, a castidade é um dos principais ofensas ao matrimônio, seja antes ou seja depois, né? Então, nós esposos, enquanto fomos escolhidos para vivermos o matrimônio, precisamos ter isso bem claro para nós. Eu sou da minha esposa, ela é minha, né? Não com o sentido de posse, mas com o sentido de eu me dizer: eu sou da minha esposa, tudo que eu sou dela, ponto, né? Mais de ninguém. Enquanto você tem isso na sua mente, pronto. E tem algo que nos une, né? Que é essa aliança. Essa aliança nos une com Deus. Então é um tripé, né? Eu e ela, Deus na ponta do tripé, né? Por quê? Tem que ser dessa forma, né? Dessa forma nós somos os mais fortes. E aí nós vamos conseguir com certeza lutar contra todo tipo de problemas que pode vir ofender o nosso matrimônio, né? Então, que vocês consigam meditar mais a fundo isso, né? Então, o artigo 6 do Catecismo, né? Vocês, não sei se todos têm, mas, né? O Catecismo da Igreja Católica, ele fala bem profundamente, isso eu comentei brevemente com vocês, né? Então, que vocês se aprofundem mais nessa questão do sexto mandamento: não cometerás adultério. Que não é simplesmente, eu traí a minha esposa ou meu esposo com um ato conjugal. Não. Simplesmente se você olhar com desejo, né? Se eu usar a internet para pornografia, vídeos e coisas e tal, eu já estou cometendo adultério. Porque daqui a pouco eu vou devagarinho, e eu chego no ato, né? Porque eu vou começando a não amá-la mais. Não dizendo no próprio sentido da palavra, mas eu começo a deixá-la de lado. Porque parece que outras coisas são mais atraentes para mim. Então, que vocês meditem sobre isso nesses dias, né? Pensem bastante, né? Esse é o momento de vocês pedir a iluminação do Espírito Santo também, para que, se em algum momento da vida de vocês vocês cometeram esse tipo de pecado, que o Espírito Santo mostre. Esse momento Maria vai nos conduzindo e vai conduzindo, o Espírito Santo vai se conduzindo, para que todas as nossas faltas sejam reveladas, né? Sejam reveladas. E realmente acontece. Aparecem as nossas faltas, nós podemos confessar de modo digno e como deve ser mesmo, uma bela de uma confissão depois, e seguir esse caminho de santidade, né? Então, convido vocês também agora a fazermos a oração do Ave Maristela e do Veni Creator, né? São orações belíssimas, até recomendo vocês decorarem essas orações, né? Eu, graças a Deus, eu decorei as duas orações e faço elas todos os dias pela manhã, porque são orações
O Veni Creator é uma oração que prepara a nossa alma para a oração. E chama o Espírito Santo para que possa culminar numa oração perfeita. E o Ave Maristela, nós estamos chamando Nossa Senhora para estar conosco em todos os momentos. Então, convido vocês a fazermos juntos essas duas orações. Ave do Mar Estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos anunia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que as mães, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós que ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três, um louvor. Amém. Veni Creator, venha, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criastes enche de graça infinita. Tu Paráclito és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte, viva em unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo é da destra paterna, do Pai solene promessa, nas forças da voz suprema. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, o nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, e em nós evitaremos tudo quanto se deplora. Dá-nos Deus Pai, seu Filho, por ti nós bem conheçamos, em ti Espírito de ambos, em todo tempo criamos. A Deus Pai se dê a glória, ao Filho ressuscitado, Paráclito a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Perceberam que até nos momentos que a gente tenta fazer alguma coisa certa, outros intempéries acontecem, né? Acabou tocando um celular fora aqui que não sei de onde apareceu esse toque, né? A perceberem quanto que às vezes o inimigo quer nos atrapalhar. Por isso, não desistam. Não desista, turma da São João Paulo II. Continue firmes. A caminhada é árdua, mas o prêmio é certo, né? O prêmio no final é o abraço da Nossa Senhora, é o consolo dela, a busca pela santidade. Precisamos de mais e mais servos e escravos de Maria para o bem da humanidade. Digo para o bem da humanidade, que nós somos pessoas que vocês serão também servos que estarão na batalha dia após dia para a salvação das almas, né? E a nossa alma quem salva? Como vocês viram no livro, alguém vai rezar por nós. Fica tranquilo que Maria cuida de nós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.